Olá pessoal, meu grupo formado por mim, Kaique, e pela Aline e pela Sabrina, elaboramos uma apresentação para a disciplina de cálculo numérico, ministrada pelo professor Leandro para falar sobre o método dos mínimos quadrados, ajuste para uma função hiperbólica. Essa apresentação vai ser dividida nas seguintes etapas. Primeiro a gente vai fazer uma revisão, para lembrar para que serve o método dos mínimos quadrados. Depois a gente vai falar sobre o nosso tema, de fato, que é o método dos mínimos quadrados, ajuste para uma função hiperbólica. Depois faremos a apresentação de dois exemplos que utilizam o ajuste para uma função hiperbólica com auxílio de software. E, por fim, apresentaremos as referências utilizadas para a elaboração desse trabalho. Então, para começar a parte da introdução, a gente vai revisar qual é o objetivo, ou seja, para que serve o método dos mínimos quadrados. Bom, então o método dos mínimos quadrados ele possibilita que a gente encontre uma curva que a gente vai chamar de g de x a partir de n pontos em que ela seja uma boa aproximação para esses pontos tabelados. Como a gente pode ver na imagem, a gente tem aí uma curva em vermelho, que é a nossa g de x, e alguns pontos. A gente pode perceber que essa curva não passa exatamente sobre esses pontos, tá? Mas ela é uma boa aproximação para esses n pontos que a gente tem aí nesse gráfico. E é justamente isso que o método dos mínimos quadrados vai possibilitar. A gente encontrar uma curva que não passe necessariamente por todos esses pontos, mas que seja uma boa aproximação para eles. Bom, então no método dos mínimos quadrados a gente vai ter dois casos, o caso discreto e o caso contínuo. Falando primeiro sobre o caso discreto, que é onde a gente tem aí um conjunto de pontos em uma tabela, a gente vai encontrar uma função do tipo que está no slide, y de x igual a 0 vezes g0 de x, mais a1 vezes g1 de x, mais a2 vezes g2 de x, assim até chegar a n vezes gn de x. Essa vai ser a função que melhor vai se ajustar a um conjunto de pontos. Como eu disse, o caso discreto a gente vai ter inicialmente lá uma tabela que vai ter os pontos, e a gente vai encontrar uma função que melhor se ajusta a esse conjunto de pontos. Tá? O que a gente pode observar? Que essa função y de x ela é formada por uma combinação linear das funções gi de x, a gente tem lá g0, g1, g2, até gn. E a gente tem o que? Os valores ai, o a0, o a1, o a2, até a n. Esses valores de ai, que são os coeficientes, é justamente o que a gente quer determinar. A gente vai ter que encontrar esses coeficientes de modo que a função y de x se aproxime ao máximo dos nossos pontos, que aí a gente pode dizer que é de uma função f de x. Tá? Então, o objetivo do caso discreto é justamente isso. Tem um conjunto de pontos em uma tabela, vou encontrar uma função que melhor se ajusta a eles. E aí a gente precisa encontrar quais são esses coeficientes, de modo que a distância entre esse y de x seja a menor possível. Então, no segundo caso, agora é o caso contínuo, a gente vai ter o quê? A gente vai querer determinar uma função y de x que melhor vai se aproximar da função f de x. Ou seja, a gente está querendo a área entre as curvas f e y de x, de modo que ela seja a menor possível. Tá? Então, dessa forma, o que a gente vai ter? A gente vai ter a integral da diferença entre f de x e y de x ao quadrado, no intervalo de a até b. No caso discreto, a gente teria o quê? Um somatório. Então, a diferença entre o caso discreto e contínuo é que no discreto eu vou ter um somatório da distância, entre os pontos é aquela curva que melhor se ajusta a eles. Já no caso contínuo eu vou ter a integral dessa diferença ao quadrado. Tá? Então, no caso contínuo, o problema dos mínimos quadrados vai consistir em quê? Minimizar essa integral. A integral da diferença ao quadrado de f de x e y de x. Aí embaixo no slide eu só fiz a substituição da expressão que a gente tinha encontrado lá no caso discreto da função y de x. Bom, em algumas situações, o que vai acontecer? A gente vai desejar ajustar no conjunto de pontos a uma função y de x que ela não vai poder ser escrita como uma combinação linear, como a gente viu nos slides anteriores, em que y de x é a0 vezes g0 de x, mais a1 vezes g1 de x, e assim até chegar a n vezes gn de x. Ou seja, não vai ser todo caso que a gente vai conseguir encontrar uma expressão assim. Tá? E aí, nesses casos, o que vai ter que acontecer? A gente vai ter que fazer algum tipo de manipulação ou linearização na função original, de modo que a gente consiga aplicar a técnica dos mínimos quadrados para que a gente encontre os parâmetros que a gente está procurando. Bom, então diante disso, na sequência, Sabrina vai explicar o caso do ajuste para uma função hiperbólica, que é uma função do tipo 1 sobre ax mais b, para que assim a gente consiga então utilizar o método dos mínimos quadrados.
Agora, na segunda parte, sobre o desenvolvimento, a gente vai falar sobre o tema, né? Método dos mínimos quadrados, ajuste por uma função hiperbólica. Então, agora vamos falar sobre o ajuste hiperbólico. Então, no ajuste hiperbólico, a gente observa que os pontos tabelados possuem um comportamento que se aproxima de uma função em que ela é definida por então, g de x igual a 1 sobre a vezes x mais b. Em seguida, devemos determinar os parâmetros A1 e A2, tal que temos que resolver o somatório da diferença ao quadrado entre os pontos e a curva, em que os pontos é f de xi e a curva g de xi. Ou seja, a gente tem uma função g de x igual a 1 sobre a vezes x mais b, e aí se a gente inverter os dois lados da igualdade, a gente fica com 1 sobre g de x igual a vezes x mais b. Dessa forma, a gente pode chamar 1 sobre g de x de h de x, a gente chama de a1 e b a gente chama de a2. Logo, a gente fica com a função h de x igual a a1 vezes x mais a2. Então, se g de x é igual a 1 sobre a1 vezes x mais a2, e essa função g de x se aproxima da função f de x, tomemos uma h de x, que é igual ao inverso da g de x, então 1 sobre g de x, que é igual a a1 vezes x mais a2. Então, ela se aproxima da função 1 sobre f de x, então é a inversa da f, né? Ou seja, se g de x se aproxima da f de x, então as suas inversas se aproximam. Então, 1 sobre g de x também se aproxima da função 1 sobre f de x. Logo, então, a tabela de pontos ela fica definida como? Então, aqui a gente tem x1, x2 até um xn, e aí esses pontos se aproximam. Então, x1 fica com 1 sobre f de 1x, x2 com 1 sobre f de 2x até um xn com 1 sobre f de nx. Então, percebam que a gente pegou uma função hiperbólica, no caso a g de x, e com a manipulação algébrica que a gente descreveu anteriormente, a gente obteve uma outra função linear, a h de x, em que ela se assemelha à função polinomial. Então, do ajuste da reta, a gente tem o seguinte sistema linear. Então, aqui a gente tem os somatórios, né, de G1, G1 até GN, G1, G1, G2 até um GN, G2, e G1, GN até um GN, GN. E aí que multiplica os parâmetros, então, α1, α2 até um αn, que vai nos resultar em um somatório da f de xk G1 até a f de xk GN. Então, com os valores que a gente descobre através da resolução desse sistema linear, ou seja, os valores de A1 e A2, a gente consegue resolver o seguinte problema, né? Que é o somatório da diferença ao quadrado da 1 sobre f de xi menos AH de xi. Então, por fim, a gente tem que o método dos mínimos quadrados ele pode ser aplicado na resolução do problema linearizado. Quando a gente obtém os parâmetros deste problema, a gente utiliza esses valores para calcular os parâmetros originais. É importante também a gente observar que os parâmetros obtidos não são ótimos dentro do critério dos mínimos quadrados, porque a gente está ajustando o problema linearizado por mínimos quadrados e não o problema original. Agora, nessa parte, nós vamos fazer a apresentação de dois exemplos que utilizam o ajuste por uma função hiperbólica. Então, o exemplo 1 nos pede o seguinte: ajuste os pontos da tabela à equação g de x igual a 1 sobre a1 vezes x mais a2. E é nos dado os pontos na tabela. Então, aqui nós temos os pontos para a coordenada x, que serão menos 3, menos 2, menos 1, menos 0,5 e menos 0,4. E os pontos para y serão menos 0,13, menos 0,02, menos 0,49, menos 2,01 e menos 4,99.
Uma observação é que esta apresentação ela foi preparada para a disciplina de cálculo numérico e o uso de tecnologias foi encorajado. Então, nós utilizaremos o Excel para nos auxiliar com os cálculos. Então, para começarmos a resolução do exemplo 1, nós seguiremos alguns passos. O primeiro passo é colocarmos os pontos da tabela no Excel. Então, de antemão, eu já preparei. Aqui vocês podem visualizar os valores de x e aqui os valores de f de x. Esses valores foram mencionados na tabela do exemplo. O segundo passo é linearizarmos a função hiperbólica. No caso, a nossa função hiperbólica era de g de x igual a 1 sobre a1 vezes x mais a2. Fazendo as devidas transformações algébricas, a gente chegou na função h de x, que é igual a 1 vezes x mais a2. Disso, a gente tem que g1 de x é igual a x, porque x está multiplicando o nosso parâmetro a1. E g2 de x é igual a 1, porque 1 está multiplicando o nosso parâmetro a2. Sabendo disso, nós montamos as seguintes matrizes. Então, como a Sabrina tinha explicado na definição, a gente tinha esse seguinte sistema linear. Então, a gente tinha que calcular o somatório de G1 com G1 até Gn por Gn. Então, a gente vai fazer isso para o nosso exemplo. No caso, G1 com G1 é x vezes x, é x ao quadrado. G1 com G2 seria x vezes 1, daria o próprio x. Aqui seria G2 vezes G1, também daria x. E aqui seria G2 vezes G2. No caso, seria 1 vezes 1, daria 1. Aqui a gente deixou n para ser genérico. Essa matriz aqui a gente vai chamar ela de A, e aí essa matriz é multiplicada pela matriz dos nossos parâmetros, né, que são A1 e A2. E em seguida nós temos a matriz de 1 sobre f de x multiplicado por x e o somatório de 1 sobre f de x. Tudo isso nós calcularemos no Excel. Então, o primeiro cálculo que nós vamos fazer vai ser aqui os somatórios da matriz A. Então, vamos calcular o somatório de G1 com G1, que é x ao quadrado. Então, aqui, G1 com G1. Nós vamos colocar no Excel igual, e a gente vai selecionar aqui, ó. G1 com G1 é x vezes x, então a gente clica no x, coloca o símbolo de vezes e clica novamente no mesmo quadradinho e aperta Enter. O Excel já calcula. Para não ter que ficar selecionando cada um dos quadradinhos, a gente pode abaixar e o próprio Excel calcula. Ó. Dá para verificar clicando aqui, ó. Aqui B3 com B3, certinho. Aqui B4 com B4, certo? Verificando, então o cálculo está certo. Agora G1 com G2, então seria x vezes 1. X vezes 1 vai dar o próprio x, então a gente coloca igual e seleciona a coluna aqui do x e aperta Enter. Se a gente puxar aqui no cantinho, o Excel preenche o resto da tabela. Então, os valores de x aqui, no caso G1 com G2. G2 com G2 seria 1 vezes 1, então daria 1. Então, a gente preenche aqui com 1. Agora, a gente quer o somatório desses valores, né? Então, a gente coloca aqui soma igual soma, esse primeiro item, e nós selecionamos os valores que queremos somar. Em seguida, apertamos Enter. A mesma coisa a gente vai fazer para o G1 vezes G2. A gente quer o somatório deles. Então, igual soma e selecionamos os valores. Mesma coisa para o G2 vezes G2. Igual soma e selecionamos os valores que serão somados. Pronto, então aqui nós já temos os valores do somatório de G1 com G1
Então, ele seria o nosso primeiro elemento da matriz A. Então, a gente coloca igual e seleciona aqui. E ele já coloca ali embaixo. Aqui é o somatório de G1 com G2, então a gente seleciona e aperta Enter. Aqui é o mesmo valor, então é menos 6,90 também. E aqui é o somatório de G2 vezes G2, então é 5. Pronto, nós temos os valores da nossa matriz A. Para nosso vetor B, vamos voltar lá no slide. O vetor B é esse daqui, e ele é o somatório de 1 sobre f de x vezes x, né? Aqui a gente já colocou o cálculo feito, vai ser x vezes 1, então vai ficar x sobre f de x. Então, aqui a gente vai ter que calcular os valores de 1 sobre f de x para a gente encontrar o valor de 1 sobre f de x vezes x. Então, a gente coloca aqui igual 1 dividido por f de x. Então, esses valores da tabela ao lado. E aperta Enter. E aí, selecionamos aqui no cantinho e arrastamos para o final da tabela. Então, aqui a gente pode ver que o cálculo foi feito certinho. Selecionou os quadradinhos certos para fazer essa conta. E aí, nós calculamos, então, igual 1 sobre f de x. Então, a gente clica aqui no primeiro quadradinho da tabela, multiplicando por valor de x, né? Então, aqui no caso, menos 3. Em seguida, apertamos Enter. Vemos aqui no cantinho e arrastamos até o final. Então, ele calcula para cada um dos elementos dessa tabela. Ó, verificando que foi feita a multiplicação certa, dos valores certos. Certo? Aí, acabou? Não. Ele quer o somatório de 1 sobre f de x vezes x. Então, a gente coloca igual soma e selecionamos os valores da tabela. Pronto. Então, o somatório de 1 sobre f de x vezes x é igual a 125,45. Esse valor a gente coloca aqui como nosso primeiro elemento do vetor B. Então, a gente seleciona aqui, que é esse valor. E o segundo elemento do nosso vetor B? Vamos voltar lá. É o somatório de 1 sobre f de x. Então, a gente já tem os valores de 1 sobre f de x. A gente quer o somatório desses valores. Então, igual soma desses valores da tabela de 1 sobre f de x. Vai ser igual a menos 60,43. Esse vai ser o nosso segundo elemento do vetor B. E agora, o que nós vamos fazer? A gente precisa descobrir o valor dos nossos parâmetros. Como a gente vai descobrir isso? Nós vamos relembrar uma propriedade de matrizes que é a seguinte. Dada a multiplicação de uma matriz A por uma matriz X, vai resultar numa matriz B. Então, a multiplicação em ambos os lados da igualdade pela inversa da matriz A vai resultar que a matriz X vai ser igual à matriz B vezes a inversa de A. Então, nesse caso, essa matriz X aqui no slide seria a nossa matriz dos parâmetros, né? A gente quer saber o valor de cada um dos parâmetros. Para isso, então, nós vamos multiplicar o nosso vetor B pela matriz inversa de A. Então, voltando aqui no Excel, nós vamos descobrir qual é a nossa matriz inversa de A. O Excel ele já tem uma fórmula para encontrar essa matriz inversa. Então, a gente coloca igual, inversa, e vai aparecer aqui, matriz ponto inverso. Clicamos e selecionamos as matrizes que nós queremos a inversa. E apertamos Enter. Ele já preenche para a gente qual é essa matriz. Então, para calcular,
a gente tem que multiplicar, então, a nossa matriz inversa de A por nosso vetor B. Então, a gente vai fazer uma multiplicação de matrizes. Lembrando que a multiplicação de matrizes é linha vezes coluna, né? Então, a gente coloca aqui igual. Então, o primeiro elemento da linha vezes o primeiro elemento da nossa coluna, mais o segundo elemento da nossa linha vezes o segundo elemento da coluna. E apertamos Enter. Igual o primeiro elemento da segunda linha vezes o primeiro elemento da coluna mais o segundo elemento da segunda linha vezes o segundo elemento da coluna. E apertamos Enter. Então, aqui nós descobrimos o nosso valor de A1 e esse é o nosso valor de A2. Então, A1 é 8,6 e A2 é menos 0,21. Agora, nós podemos substituir A1 e A2 na nossa função h de x, né? Então, aqui no nosso slide a gente preencheu. Então, a nossa h de x vai ser 8,61 vezes x menos 0,22. Voltando para a nossa função original, que era a nossa função hiperbólica, né? A gente tem que a nossa g de x, então, é igual a 1 sobre 8,61 vezes x menos 0,22. Agora a gente vai iniciar o exemplo 2. Então, aqui a gente tem os pontos, então a gente tem os valores de x e os valores da f de x. Então, quando x for 0,8, f de x vai ser 5,04. Quando x for 0,86, f de x vai ser 4. Quando x for 1, f de x será 3. Quando x for 1,38, f de x será 2,1. Quando x for 2, f de x é 1,56. E quando x for 2,64, f de x será 1,04. E aí, abaixo dessa tabela, a gente representou esses pontos no GeoGebra. Então, aqui a gente denominou ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, ponto E e ponto F. Então, para a gente fazer a resolução do segundo exemplo, primeiramente a gente vai colocar esses pontos da tabela no Excel. Então, do ponto A ao ponto F, a gente vai inserir esses pontos no Excel. E aí, como g de x é igual a 1 sobre A1 vezes x mais A2, a gente vai tomar uma h de x, que será a inversa da g de x. E aí, dessa inversa, a gente tem que g1 de x é igual a x e g2 de x é igual a 1. Então, a gente tomou esses valores. Então, g1 de x vai ser igual a x e g2 de x vai ser igual a 1. E aí, disso, a gente monta essas seguintes matrizes que a gente vai utilizar o Excel para poder resolvê-las. Bom, então no exemplo 2, né, a gente tinha uma tabela de pontos que está representada aqui em cima. A gente tem no total aí 6 pontos. Além disso, a gente sabe o quê? Que a nossa g de 1 é igual a x e a nossa g de 2 é igual a 1. Como a gente vai utilizar o inverso da nossa f, já calculamos esses valores. Então, a gente pegou 1 e dividiu por cada valor de f de x. Então, eu peguei 1 e dividi por 5,04, deu esse valor. Peguei 1 e dividi por 4, deu esse valor. E assim por diante. Quando a gente for montar o nosso sistema linear, a gente vai precisar de algumas matrizes, como a Sabrina falou nos slides. Então, a gente vai precisar de quem? Saber quem é o somatório do produto de G1 por G1, somatório do produto de G1 por G2 e o somatório do produto de G2 por G2. Então, a gente tem que calcular cada um desses valores. Então, primeiramente, G1 vezes G1. A gente sabe que nossa função g de 1 é x. Então, eu vou ter que pegar x e multiplicar por x. Então, eu vou pegar 0,8 e multiplicar por 0,8. A gente encontra que esse valor é 0,64. Depois, fazemos isso com 0,86. Encontramos que o resultado é 0,7396. E assim a gente segue até com o último número, que é 2,64. E aí a gente precisa do quê? Do somatório desses valores, que vai dar 15,2536. O próximo produto que a gente precisa saber é G1 vezes G2. A gente sabe que G1 é x e G2 é 1. X vezes 1 é x. Então, basta pegar cada valor de x na tabela e depois somar esses valores, que vai dar 8,68. E depois o produto de G2 por G2. G2 é 1. 1 vezes 1 é 1. Então, independente do valor de x, o resultado será sempre 1. Somando esses valores, a gente vai ter que a soma é 6.
E aí, para montar a nossa matriz A do sistema linear, a gente precisa do quê? Esse somatório que a gente já calculou. Então, somatório de G1 vezes G1, somatório de G1 vezes G2 e o somatório de G2 vezes G2. O primeiro valor aqui é o somatório de G1 vezes G1, então é 15,2536. Depois, somatório de G1 vezes G2, que é 8,68. Com a matriz assimétrica, que a gente vai ter o mesmo valor. E por fim, o somatório de G2 vezes G2, que vai dar 6. A próxima matriz para a gente montar o nosso sistema é o vetor B. Como que a gente faz isso? Como a Sabine explicou, né, o primeiro valor vai ser quem? O somatório de x vezes o inverso de f de x. Então basta pegar cada valor de x e multiplicar pelo inverso de f de x. A gente já montou a tabela do inverso de f de x. Então fica 0,8 vezes 0,1984, que aí vai dar esse valor. E faz isso para os seguintes valores. Depois a gente encontra os valores, basta somar, que vai dar 5,1847. Então o primeiro valor do nosso vetor B, né, é 5,1847. Em seguida, eu vou fazer o somatório desses valores que são inversos da f de x. E isso vai dar 2,860,5. Então, o segundo elemento do nosso vetor B é 2,8605. Tá? Bom, agora o próximo passo é a gente encontrar nossa matriz inversa para a gente conseguir resolver o sistema. Como a gente pode ver aqui no slide, para a gente calcular qual é o nosso x, ou seja, os valores de A1 e A2, pega o nosso vetor B e multiplica pela inversa da matriz A. Calculando a matriz A, utilizando a ferramenta do próprio Excel, a gente encontra que a inversa de A tem os seguintes elementos: 0,3708, menos 0,5365, menos 0,5365, porque é simétrica também, e o último elemento é 0,9427. Agora, o que basta a gente fazer? Pegar a matriz inversa de A e multiplicar pelo vetor B. E aí é só pegar linha por coluna. Então, a gente pega esse valor aqui, multiplica com esse e depois soma a multiplicação desse com esse. Fazendo isso, a gente encontra que os valores de A1 e A2 são 0,3878 e menos 0,0850. Então a gente descobriu quem é A1 e quem é A2. Voltando para os slides, o que a gente tem? Que o nosso A1, como eu disse, é 0,3878 e o A2 é menos 0,0850. Ou seja, a nossa h de x é igual a 0,3878x menos 0,0850. Só que a gente sabe o quê? Que h de x é o inverso da g. Então a nossa g, na verdade, é 1 sobre 0,3878x menos 0,0850. E aí, construindo o gráfico dessa função que a gente encontrou, a gente chega que essa é a aproximação. Então a gente encontrou uma função que melhor se aproxima dos pontos que a gente tinha inicialmente na tabela. Bom, agora eu vou apresentar as nossas referências que nos auxiliaram com esse trabalho. A gente utilizou um PDF chamado Um Ambiente Virtual de Aprendizagem para a Computação Numérica e um artigo de Sherry e Etial, chamado Ajuste de Curvas, e o livro Cálculo Numérico, Aspectos Teóricos e Computacionais, do Ruggiero, terceira edição. Bom, com isso eu me despeço. Muito obrigada pela atenção até esse momento.